Olá, turma, tudo bem com vocês? Nós vamos para mais uma aula de ensino religioso e o título da nossa aula de hoje é Regras de Convivência. É tão bom conviver bem com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Mas para que isso aconteça, é necessário seguir algumas regras. Abra o seu livro de ensino religioso na página 26. Nós vamos estudar os conteúdos do capítulo 10. Lá em Tiago 1,19 diz o seguinte: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Eu vou citar aqui alguns exemplos de atitudes e valores: obediência, tolerância, paciência e cortesia. O objetivo desse verso, que está lá em Tiago 1,19, é saber que existem regras na sociedade que devem ser obedecidas por todos. Compreender que as regras existem para que a convivência seja harmoniosa. Não adianta você conviver com as pessoas ao seu redor e não obedecer às regras, porque isso vai gerar conflitos. Vocês estão vendo essas placas de trânsito? Para que servem essas placas de trânsito? Essas placas de trânsito, elas existem para evitar acidentes. O que acontece quando não obedecemos às indicações dos sinais e placas de trânsito? Quando a gente não obedece os sinais, as indicações, nós podemos correr risco até de vida. Vários atropelamentos já aconteceram porque as pessoas não obedeceram ao sinal, ao semáforo, ou não obedeceram a velocidade permitida naquele local, ou não obedeceram a placa onde indica que pare. As placas, como eu falei, elas existem para evitar acidentes e outros problemas no trânsito. Que regras você precisa obedecer no dia a dia? Olha, no dia a dia, nós temos diversas regras. Eu vou citar aqui algumas e você vai olhar para a tela e vai prestar bem atenção, tá? Arrumar a cama. Você costuma arrumar sua cama? Guardar os brinquedos é outra regra muito importante. Tem crianças que brincam e deixam os brinquedos todos espalhados e esperam para que os pais recolham os brinquedos. Está errado. A criança ela precisa recolher o seu próprio brinquedo e organizar novamente. Comer direitinho. Tem criança que come só um pouquinho e larga o restante todo no prato. Não faz uma boa refeição, não se alimenta corretamente, acaba jogando o alimento fora. Isso não é legal, tá? Fazer o dever de casa. Toda criança ela deve ter uma rotina escolar, deve responder às suas atividades de casa, depois sim, depois ela pode brincar. Mas primeiro, ela deve fazer suas atividades. Escovar os dentes. Tem gente que só escova os dentes uma vez por dia. Não pode. Após as refeições, nós devemos escovar os dentinhos. Porque senão, quando a gente não obedece às regras, as consequências vêm. Uma das consequências de não escovar os dentinhos é que surgem cáries, você pode perder o dentinho, tá? O dente pode doer, você pode sentir muita dor de dente. Então, crianças, escovem bem os dentinhos, tá? Tem criança que finge, diz que está escovando, engana o papai e a mamãe, não escova corretamente. Sabe outra regra muito importante? É obedecer ao papai e à mamãe. A palavra de Deus diz que devemos honrar o pai e a mãe para que se prolongue os seus dias de vida na terra, e tem crianças que acabam se esquecendo deste mandamento. Dormir sozinha. Você sabia que tem criança que não dorme sozinha? Acaba dormindo lá com o papai e com a mamãe, e isso não é bom. Uma regra fundamental no ambiente escolar é comportar-se na escola. Outra regra muito importante é tomar o banho, tá? Que regra você costuma obedecer no seu dia a dia? Quais regras? Para cada regra, existe uma razão e uma consequência. Nossas escolhas determinam se serão boas ou más. As regras para uma boa convivência sempre existiram, desde os tempos antigos, desde a época do povo de Israel. Vamos rever algumas regras escolares?
Na escola, a gente costuma chamar as regras de combinados. A gente costuma combinar com os alunos sobre algumas regrinhas. Dentre elas, é vir uniformizado. Esperar a sua vez para falar. Sempre, né? O aluno, às vezes, ele quer falar sem levantar a mãozinha, ou quer falar na frente do coleguinha, não pode. Um de cada vez, né? É uma regrinha essencial para uma boa convivência no ambiente escolar. Não falar junto com a professora. Quando a pró está falando, eu espero a minha vez, né? Porque se a pró falar e você falar, ninguém vai entender o que a pró falou e nem o que você falou. Faltar só se for necessário. Tem gente que falta direto, desnecessariamente. E não, isso está errado, mas devemos faltar somente quando for necessário, tá? Trazer seu material escolar todos os dias, deixar as mesas do refeitório limpas. Não estamos na sala de aula, mas você precisa saber dessa regrinha, né? Que quando você lancha, você precisa deixar o ambiente onde você terminou de lanchar limpo. Não jogar o papelzinho no chão, não deixar lá o resto de lanche em cima da mesa. Manter o ambiente limpo. Ah, mas tem um tio da limpeza. Mas e o seu papel de aluno? O seu dever de manter o seu ambiente limpo? Manter a sala limpa e organizada, usar roupas comportadas, ficar no seu lugar em silêncio quando houver alguém na porta da sala, cuidar do seu material escolar, não usar celular, esperar sempre a professora chamar para fazer a fila, realizar tarefas de sala e de casa com capricho, no caso, na sala virtual, e as tarefas que você não faz na sala virtual, você precisa realizar no capricho. Balas e chicletes, ó, nananina não. Fica em silêncio no momento que você está fazendo a atividade. Tem gente que, quando a prova diz assim, ó, tá na hora do dever. Aí tem gente que fica conversando, aproveita esse momento, esse tempo, para conversar e acaba se atrasando. Aí na hora da correção, pro, eu ainda não fiz. Por quê? Porque ficou conversando, brincando. Isso não é bom. Quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, enfrentou grandes problemas, pois era uma grande multidão. Deus orientou para que estabelecesse algumas regras e assim pudessem conviver em harmonia. Mesmo morando em tendas, Deus orientou que se organizassem em grupos de família e deu uma responsabilidade a cada um. A cada uma família, ele deu a sua responsabilidade. Deu regras de higiene para que não tivessem doenças e leis para que os juízes pudessem julgar todos os casos. Talvez nem todos tivessem gostado de obedecer às novas regras e preferissem continuar fazendo as coisas como estavam acostumados. Mas as autoridades se esforçaram para fazer cumprir as novas leis. E gradualmente o povo compreendeu que valia a pena obedecê-las. Por exemplo, era costume naquela época que os filhos homens recebessem a herança do seu pai. Porém, havia no acampamento 5 moças descendentes de José, cujo pai havia falecido no deserto. Malá, Noá, Ogla, Milca e Tisa. Elas não tinham irmãos e, por isso, reivindicaram a herança que receberiam em Canaã. Assim, procuraram Moisés e lhe disseram: Nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Por isso, ficaremos sem herança e sem o nome do nosso pai? Elas perguntaram, né? Entregue para nós a herança de nosso pai, elas falaram. Será que a gente vai ficar sem a nossa herança? Moisés levou o caso perante o Senhor e ele disse: Elas estão certas. Você lhes dará propriedades como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. A partir desse dia, foi instituída uma nova lei, possibilitando que as filhas também recebessem a herança dos seus pais. Então, essa foi uma das regras, né, que foi reorganizada para melhor atender a essa família que não tinha irmãos.
Talvez nem todos tivessem gostado de obedecer às novas regras. Porém, gradualmente compreenderam que seriam importante cumprir e obedecer. Deus espera que cada um de seus filhos sejam obedientes às suas leis. Imagine milhares de pessoas acampadas no deserto. Como seria se cada uma fizesse o que bem entendesse? Deus estabeleceu algumas regras para os filhos de Israel, a fim de que pudessem viver felizes. A obediência às regras de Deus é uma demonstração de nosso amor a Ele e às pessoas ao nosso redor. Um ambiente onde não tem regras, onde não tem obediência, é um ambiente de diversos conflitos. Como seria o mundo se cada pessoa agisse como quisesse? Você percebe que quando as pessoas não obedecem às leis, muitas coisas ruins acontecem. Quando as pessoas principalmente não obedecem a Deus, coisas piores acontecem. Você vê o tanto de violência que tem aí no mundo, porque as pessoas elas não obedecem às leis de Deus, principalmente. Tem um mandamento que diz que não devemos roubar, e tem pessoas que roubam. Tem outra lei que diz que não matarás, e tem muitas pessoas que matam por não obedecer à palavra de Deus. Que regra você formularia para melhorar a convivência em sua comunidade? Qual é a regra que você mudaria, que você iria criar para melhorar a convivência na sua comunidade? Pensa aí, tá? Na página 27, está pedindo para que você leia Levítico 19 e cite algumas regras de convivência dadas ao povo de Israel. Uma das regras importantes, né, uma das regras de convivência dada ao povo de Israel é para que não roubem, não mintam, não enganem uns aos outros, não explorem os outros, não retenham o salário do seu empregado. Tem gente que contratava, né, antigamente uma pessoa e não pagava o seu salário, que era justo, né, para ser pago, não pagavam. Não respeitavam os deficientes físicos, mangavam deles, faziam fofocas. Então, lá em Levítico, está dizendo, ó, respeitem o deficiente físico, não façam fofocas, não guardem ódio no coração, entre outras coisas. Então, você pode, né, citar algumas regras de convivência dadas ao povo de Israel na questão 2, tá bom? Página 27. Essa página aqui, ó. Questão 1, desculpa. Eu acho que a prof falou questão 2. É questão 1, tá bom? Aqui onde pergunta, ó, onde pede para você ler Levítico 19 e citar algumas regras de convivência dadas ao povo de Israel. O povo de Israel era um povo que foi escravo, mas quando eles foram libertos, eles se acharam no direito de reclamar de tudo. Sempre eles culpavam, reclamavam bastante e falavam que estavam assim, que estavam sofrendo. Isso é porque tiraram ele da escravidão. Eles preferiam estar lá sendo escravos do que estar, do que estar andando no deserto. Então, Deus sempre mandava alguma coisa, sempre providenciava o pão para eles, água, e eles o tempo todo estavam reclamando. Então, reclamando. Então, Deus, ele ordenou, né, para que eles respeitassem as regras de convivência. E dentre essas regras estava o não roubar, não mintam, não enganem, não explorem os outros. Foram várias, tá? Eu só vou resumir aqui, mas você vai ler Levítico 19, tá? E citar algumas regras de convivência dadas ao povo de Israel. Algumas dessas regras ainda se aplicam aos nossos dias. Desenhe uma delas. O
quais regras que foram dadas ao povo de Israel ainda se aplicam ao nosso dia a dia? Olha, todos os exemplos acima que eu citei são aplicáveis em nosso dia a dia. É muito importante seguir a lei e o cuidado de Deus para que tudo dê certo, né? No nosso ambiente familiar, no nosso ambiente em sociedade. Então, você precisa representar aqui, tá? Pode ser não matarás, não roubarás, não explorem uns aos outros, não guarde ódio no coração. Você pode fazer uma representação aí, tá bom? Leia Levítico 19 que você vai ter uma ideia do que você vai desenhar aí para representar uma regra que ainda se aplica, que ainda é usada no dia de hoje, tá bom? Número 3, que regras podem deixar a convivência mais agradável em casa, na escola e na cidade? Escreva nos quadros a seguir as regras que podem tornar, né, a convivência mais agradável. Ninguém merece um ambiente de conflitos, de brigas. Ninguém merece, tá? Então, você vai no número 3. Deixa eu colocar aqui no número 2, resposta pessoal. E no número 3, você vai colocar aqui também, ó, uma regrinha que você, né, utilize em sua casa, que você obedece em sua casa, pode deixar o ambiente mais agradável. Um exemplo, forrar a cama. Quando você forrar a cama, o ambiente fica bem mais agradável, né? E na escola, qual é a regrinha? Eu citei várias logo lá no início: usar uniforme, não ficar correndo na sala, fazer as atividades e responder, não ficar conversando durante a aula, não falar juntamente com a professora. Falei várias regrinhas de convivência na escola. E na cidade, obedecer os sinais de trânsito, né? Respeitar a faixa de pedestre. São várias as regrinhas na cidade também, tá? Só ter aqui alguns exemplos. Vamos fazer uma oração para encerrar nossa aula? Vamos lá. Fecha seu olhinho. Querido Jesus, ajuda-me a obedecer às regras e a melhorar o meu relacionamento com as pessoas. Não é fácil, Senhor, mas nós queremos te pedir que nos dê domínio próprio e sabedoria dos altos céus para compreender e entender o lado do meu próximo. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de realizar essa atividade. Em nome de Jesus, Pai amado. Amém.